Bem, gente, bem-vindo ao canal do Rica Sem Perrone. Hoje eu trago um tema importante, acho que um tema que muita gente até hoje não abordou, não se discutiu, não se debateu. Eu acho importante debater, eu acho que é importante a gente levar isso e debater isso e ouvir a sua opinião, principalmente, né? Você que acompanha outros canais e tudo. A pergunta que se faz aqui é: canal de opinião, ele tem que ser neutro? Segunda pergunta: canal de opinião, ele é fonte de informação ou ele é só fofoca e coisa do tipo? Bem, os canais de opinião foram criados no YouTube e tudo mais, foram colocados no YouTube para debater temas cotidianos, temas da internet e ficaram como fontes de fofocas e tretas. Então os canais de opinião eles estão cada vez mais crescendo, é uma coisa que farma e tudo mais. E a pergunta que se faz aqui é: o canal de opinião ele pode ser uma fonte de informação? E eu te digo, pode, desde que essa informação, desde que esse criador de conteúdo tenha um compromisso de dar informação. Porque existe uma relação entre o criador de conteúdo e o seu cliente, ou seja, o seu espectador. E esse criador de conteúdo ele tem que ter uma ética de trazer informações verdadeiras, informações que de fato ocorreram. A partir do momento que você cria um canal de opinião para colocar fake news, ou para colocar coisas que não são bem assim, ou para aumentar coisas que não são tão grandes, você perde a sua credibilidade. Muita gente vê canal de opinião como fonte de informação. O certo seria primeiro você procurar saber sobre o assunto, para depois ver o canal de opinião. Porque o canal de opinião ele é um canal para dar a opinião. Você abre o vídeo, você bota uma câmera e você dá a sua opinião sobre o assunto. O problema é, a própria informação ela vem com uma opinião. Não existe neutralidade. A questão é, você tem que ser o mais próximo do neutro possível para o seu público. E aí entra uma outra questão, tipo, o canal de opinião ele tem obrigação de ser neutro? Ao meu ver, não. Mas existe uma ética. A partir do momento que a tua opinião ela é viesada, ela é colocada com um viés para um lado ou para o outro, a sua opinião ela já tem uma tendência. E você deixa bem claro isso para o teu espectador. Você tem que jogar limpo para o teu espectador. Que é o problema que acontece com o Digo. O Digo é um bom canal de opinião? É. Mas ele coloca de um jeito como se ele fosse o senhor da neutralidade. Aquela coisa do Digo, né, e tudo mais. E ele coloca os vídeos como se fosse, tipo, apontando o erro da pessoa. Assim, quando você coloca dessa forma, você assume o risco de que, se você sair da sua posição de mera neutralidade, você corre o risco de tomar críticas. Então, assim, o canal de opinião ele precisa ser neutro, ao meu ver, não. Mas ele precisa ter uma ética. E não pode também... Porque a partir do momento que você bota um canal de opinião e sua opinião é toda enviesada, ela tem um viés totalmente para um lado, você, na verdade, você não está criando um canal de opinião, você está criando um canal de defesa. Você não está opinando sobre o assunto. O que é você opinar sobre o assunto? Você trazer a luz sobre o assunto. Você não está trazendo luz nenhuma, você está colocando a defesa de uma pessoa. Ponto. E aí outro tópico que eu queria colocar também. O fato da pessoa envolvida no tema ser sua amiga ou ser sua conhecida envolve diretamente influi no canal de opinião. Vou dar um exemplo prático disso. O vídeo da Yasmin que rolou esses dias, que eu debati aqui, o caso do Digo. O fato do Digo conhecer o Jean, Putones conhecer o Jean e outros criadores de conteúdo conhecerem o Jean, isso influi na criação dos conteúdos deles? Sim. Por quê? Porque a sua régua sempre é mais maleável quando a pessoa é sua amiga, conhecida ou familiar. Eu vou dar um exemplo bem prático. Imagine uma notícia. Um cara de 32 anos foi preso por pedofilia, que teria assediado uma criança de 8. Qual é a sua visão sobre isso? Pô, esse cara é um canalha, um safado, bandido, tem que cortar o pau dele, tem que fazer, enfim, torturar, tem que matar, enfim, sua visão é a pior possível, certo? Agora,
lê essa mesma notícia. Um cara de 32 anos, que é o meu irmão, foi preso por pedofilia, por assediar uma criança de 8. Automaticamente a sua régua vai ser diferente. Tu vai falar, não, peraí, mas será que ele fez mesmo? Porra, será que... Porra, eu conheço esse cara. Pô, ele cresceu comigo. Eu tive na mesma criação, mas minha mãe. Porra, eu convivo com ele toda hora. Porra, será que esse cara é assim mesmo? Será que essa versão não tá torta? Será que não, essa mãe dessa criança não tá mentindo? Entendeu? Você começa a criar subterfúgios para não acreditar que esse cara cometeu o crime. É a mesma coisa. Quando o caso do Jean L. teria sido essa porrada toda em cima do Raluca, ou essa defesa toda em cima do Jean, melhor dizendo, teria sido tão forte se todos os canais de opinião, a grande maioria deles, não fossem amigos do Jean? Não sei. Eu acho que sim. A régua seria... Tanto que a régua começou a ser mais coisa contra o Jean quando aconteceu o quê? Quando o Jean traiu todos esses canais. Ele veio encontrar o Yanni. Até aquele momento, todos os canais abraçavam o Jean e acabou. O Jean era o anjo da guarda, o retardado mental, o débil mental que foi enganado pelo pobre, malvado do Raluca. Depois disso, não, peraí, o Jean também é filho da puta. Mas só se teve a visão do Jean é filho da puta depois que o Jean foi ver o Yanni. A régua mudou. Então, sim, o canal de opinião ele tem que manter uma certa distância da pessoa. Se a pessoa envolvida é minha amiga, por ética, pelo meu público, o que eu tenho que fazer como criador de conteúdo é não me meter nisso. Não vou falar sobre isso. Ou então, se eu for falar sobre isso, eu tô falando sobre isso, porém eu não tô dando só a minha opinião, tô dando minha defesa. Que eu conheço aquela pessoa, posso cravar aquela pessoa aí. Enfim, você deixar claro pro teu público a tua posição, a tua visão. E por último, eu queria colocar o seguinte, gente. Vamos parar de ser gado. Acho que toda essa treta do Raluca, toda essa coisa toda, mostrou pra isso. Vamos parar de ser gado. Vamos parar de querer deusar criador de conteúdo, de querer... Gente, vamos procurar outras fontes. O cara tá falando X, procura o Y também. Procura o contraponto. Veja o contraponto e cria a sua opinião. Não vá só numa linha. Vá na outra também. Essa é a dica que eu dou para vocês. Faça os dois lados. Veja os dois lados da moeda. Procure ouvir o acusado. Com a mão no coração. Não é ouvir toda hora, canalha, filho da puta, safado, bandido, piranha. Não, ouve. Ouve a pessoa. E aí você tem a sua visão. Não, peraí, essa defesa aqui não tá falha. Não, isso aqui não tá legal. Não, isso aqui não sei o quê. Porque senão, o que acontece é o seguinte, você vai ficar com uma visão só das coisas. E você tem todas as coisas, tudo tem dois lados. Toda moeda tem dois lados. Então você precisa ver os dois lados da moeda. Essa é a minha visão sobre tudo isso. O que vocês acham? Coloque aí a sua opinião. O que vocês acham sobre tudo isso? Se você concorda comigo ou não. E esse foi o vídeo, tá, gente? Muito obrigado.